Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai abordar um tema que está em todo lugar: o clima. Mas, para começar, queria lançar uma pergunta um pouco diferente. Será que dá para a gente ter, assim, 100% de certeza de que existe mesmo uma crise climática? Pelo menos nos termos exatos que a gente ouve por aí? O nosso papo aqui hoje é para explorar um pouco as evidências, sabe? E também o método científico por trás dessas afirmações sobre o clima. A ideia é entender melhor a solidez do que se diz, antes de sair por aí aceitando rótulos ou conclusões que parecem tão definitivas. É mais um convite para a gente olhar com calma para essa complexidade toda. E para nossa conversa, a gente se baseou em algumas fontes com umas perspectivas bem interessantes. Tem um material em vídeo que aborda o assunto de um jeito bem direto, bem prático, e também um documento mais denso, sabe? Uma análise crítica que junta referências de vários cientistas, outras fontes, para questionar alguns pontos dessa narrativa mais comum. Isso mesmo. O nosso foco aqui hoje é fazer uma avaliação bem crítica das bases científicas, né? Daquilo que sustenta as afirmações mais fortes, mais assertivas sobre o clima. Não é questão de ganhar debate, não é isso. Nem de negar que o clima da Terra muda. Claro que muda, sempre mudou ou continua mudando. O que a gente busca é justamente olhar para as incertezas que são inerentes a qualquer ciência complexa, olhar a metodologia usada nas projeções e, principalmente, tentar entender a imensa, a vasta complexidade desse sistema todo. Certo, então vamos começar a desenrolar isso. Para começar, acho que todo mundo concorda, né? O clima do nosso planeta não é nada simples. Pelo contrário. Definitivamente não é. Olha, a gente está falando de um sistema de uma complexidade, assim, colossal. O clima é influenciado por uma quantidade enorme de fatores. E eles interagem de maneira super intrincada, sabe? Muitas delas a gente ainda está aprendendo a decifrar completamente. Pensa só, por exemplo, na influência do Sol. Os ciclos de atividade solar eles variam de intensidade, né? Ao longo de décadas, séculos. E as correntes oceânicas são imensas, lentas, funcionam como os reservatórios gigantes de calor, transportando energia pelo globo. E tem mais. Tem elementos que são cruciais, mas que ainda são um desafio enorme para a ciência. As nuvens, por exemplo. Elas têm um papel duplo, né? Podem tanto resfriar quanto aquecer. Depende do tipo, da altitude. E modelar isso com precisão olha, muito difícil. E não dá para esquecer do vapor d'água. De longe, o gás de efeito estufa mais abundante, mais impactante na nossa atmosfera. Aí você soma a isso eventos naturais, tipo grandes erupções vulcânicas que jogam partículas lá para cima, alteram o balanço de energia, e ainda tem a própria variabilidade natural do sistema, né, com oscilações que acontecem em escalas de décadas, séculos, até milênios. É um quebra-cabeça gigante mesmo. Certo. E nesse cenário tão cheio de peças, como é que entra o dióxido de carbono, o CO2? Porque a narrativa que a gente mais ouve coloca ele quase como o único vilão, né? O grande responsável pelas mudanças recentes. Essa é, de fato, a narrativa predominante, a que chega mais forte para o público. Só que, quando a gente faz uma análise mais cuidadosa das evidências, como a que a gente viu nas fontes que consultamos, o quadro que aparece é bem mais matizado, menos direto. Essa ideia de uma correlação simples, direta, sabe? Tipo, o CO2 aumenta e a temperatura vai atrás quase que imediatamente, isso é contestado por dados importantes. Por exemplo, os dados paleoclimáticos, aqueles que tentam reconstruir o clima de milhares, milhões de anos atrás usando registros indiretos, tipo cilindros de gelo, essas coisas. Esses dados mostram os períodos bem interessantes. Em várias ocasiões na história da Terra, os indícios sugerem que o aumento da temperatura parece ter precedido o aumento do CO2 na atmosfera, às vezes com um atraso considerável, de centenas de anos. O próprio IPCC, né, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, em relatórios mais antigos, como o AR4, lá de 2007, ele mesmo, ao analisar os últimos 420 mil anos, reconheceu essa defasagem no tempo como um difícil problema de atribuição. Quer dizer, não era tão simples dizer quem veio primeiro. E tem outra coisa, que é algo menos divulgado.
Existem medições históricas diretas da concentração de CO2 na atmosfera, feitas bem antes da era moderna, dos sensores infravermelhos. Lá no século XIX, por exemplo, usaram técnicas químicas, como o método de Pettenkofer. Algumas análises desses dados históricos que são citadas nas nossas fontes indicam que podem ter ocorrido picos de concentração de CO2 atmosférico até superiores aos níveis pré-industriais ou mesmo aos atuais, e isso em períodos em que as temperaturas médias globais não estavam particularmente altas. Isso antes da industrialização em massa, que geralmente é apontada como a causa principal do aumento recente do CO2. Esses registros históricos, eles levantam, sim, questionamentos sobre essa hipótese de que o CO2 de origem industrial seja o único ou mesmo o principal termostato do clima global. Então, essa visão mais comum de que o CO2 é o fator de controle quase exclusivo do clima, talvez seja uma simplificação muito grande. É isso que essas fontes sugerem. Participe do balanço energético do planeta, ele é um gás de efeito estufa, o papel dele pode ser consideravelmente menor do que o atribuído nessa narrativa mais popular. Afirmar que ele é o fator dominante acaba ignorando não só a complexidade de todos os outros fatores que a gente mencionou, mas também essas evidências históricas e paleoclimáticas. A própria física do efeito estufa mostra que o impacto de cada molécula adicional de CO2 diminui, é um efeito logarítmico, sabe? À medida que a concentração aumenta. Ou seja, o efeito não é linear. Dobrar a concentração não dobra o efeito de aquecimento. Isso torna ainda mais difícil sustentar com certeza absoluta que o CO2 seja o controle principal dessas pequenas variações de temperatura média global que foram observadas. Entendi. Então, a mensagem principal desse bloco seria: o sistema climático é super complexo, tem muitos fatores, e esse papel central que dão para o CO2 é questionado por evidências e pela própria natureza do sistema. Isso leva a gente direto para a próxima questão, que é lógica. E os modelos de computador que tentam prever o futuro do clima? Qual o grau de confiança que a gente pode ter neles? Esse é um ponto nevrálgico mesmo da discussão. É fundamental a gente entender o que são esses modelos climáticos. Ao contrário do que muita gente pensa, eles não são bolas de cristal, né, que preveem o futuro com exatidão. E também não são como a previsão do tempo que a gente usa para saber se leva guarda-chuva amanhã, só que esticada para décadas. Não é isso. São, na verdade, simulações computacionais extremamente complexas. Elas tentam representar os processos físicos, químicos, biológicos que governam o clima. O que esses modelos fazem é rodar cenários hipotéticos. Eles partem de certas premissas, de certas condições iniciais e também de parametrizações. Parametrizações são simplificações de processos que acontecem em escalas menores do que o modelo consegue resolver diretamente, entende? E uma premissa central em muitos modelos influentes, incluindo os que o IPCC usa, é justamente essa: atribuir uma sensibilidade climática elevada ao CO2. Ou seja, dar um peso muito grande para as propriedades radioativas dele como principal motor de mudança. E como a gente acabou de ver, essa é uma premissa que as fontes críticas questionam, com base em outras evidências. E quais seriam as principais limitações ou os pontos de interrogação que essas fontes críticas levantam sobre essas simulações? Olha, as fontes que a gente analisou apontam várias questões cruciais. Primeiro, tem as simplificações, que são inerentes. Dada a complexidade que é o sistema climático, todo modelo precisa simplificar a realidade, não tem jeito. Eles frequentemente subdimensionam ou representam de forma muito grosseira a influência de fatores importantes, tipo a dinâmica detalhada das nuvens, a variabilidade da atividade solar em diferentes escalas de tempo, ou os grandes ciclos oceânicos de longo prazo, como a oscilação decadal do Pacífico. Modelar esses elementos com a fidelidade necessária ainda é um desafio computacional e de conhecimento científico imenso. Segundo ponto, a questão da sensibilidade ao CO2. Como muitos modelos são construídos com essa ênfase forte no CO2 como agente principal, eles tendem a ser, por construção, muito sensíveis a variações nessa variável específica. Isso cria um risco, né? O risco de que eles superestimem o impacto real do CO2 em comparação com a miríade de outros fatores naturais e antropogênicos que também influenciam o clima. Terceiro, e talvez o mais importante, as discrepâncias com as observações.
Vários críticos, incluindo cientistas como Richard Lindzen, que é citado em uma das fontes, apontam que, nas últimas décadas, tem havido uma divergência crescente. Uma divergência entre as projeções médias de aquecimento feitas por muitos modelos e as temperaturas médias globais que foram efetivamente observadas por instrumentos, satélites, balões meteorológicos, etc. E a lógica científica mais elementar diz o seguinte: se o modelo falha em reproduzir adequadamente o comportamento observado do sistema real, seja no passado ou no presente, é o modelo que precisa ser revisto, aprimorado. Não é a realidade que está errada. E é até interessante notar, como uma das fontes aponta com certa ironia, que a confiança declarada em alguns modelos parece ter aumentado justamente no período em que essas discrepâncias com as observações ficaram mais evidentes. E tem também um exemplo contraintuitivo que é bem curioso, mencionado em uma das fontes ao analisar o relatório AR6 do IPCC. Fizeram uma simulação de um cenário hipotético de carbono zero, ou seja, zerando completamente as emissões humanas. E aí, de acordo com a análise dessa fonte, os modelos indicaram que mesmo nesse cenário super drástico, o clima não mudaria de forma significativa e as temperaturas não cairiam substancialmente. Isso soa um pouco contraintuitivo, né? E levanta a suspeita de que talvez os modelos não estejam capturando adequadamente a influência de outros fatores naturais que, obviamente, continuariam a operar independentemente das emissões humanas. Isso tudo se conecta com aquela ideia de faixa de incerteza, que sempre vem junto com essas projeções, não é? Como a gente pode entender isso de uma forma mais prática? Perfeito. A faixa de incerteza é, basicamente, a margem de erro que a gente espera para uma projeção. Pensa numa pesquisa eleitoral. Ela diz que um candidato tem X% dos votos, mas sempre com uma margem de erro de Y pontos para mais ou para menos, certo? Nas projeções climáticas, essa faixa reflete as incertezas que vêm das simplificações do modelo, da imprevisibilidade da variabilidade natural do clima e também do nosso conhecimento ainda incompleto sobre certos processos físicos. Ela nos diz que a projeção não é um número cravado, mas sim um intervalo de possibilidades futuras. E dada essa complexidade toda, as limitações que a gente conhece e essas faixas de incerteza, que podem ser bem amplas, aliás, usar esses modelos como base única para justificar políticas públicas extremamente drásticas, de custo altíssimo, com impacto social enorme, isso exige uma dose gigantesca de prudência. As divergências entre as projeções dos modelos e a realidade observada deveriam ser vistas como um sinal claro da incerteza científica que existe no problema, e não como uma falha moral ou negação da ciência por parte de quem aponta essas discrepâncias. Faz todo sentido. Quer dizer, os modelos são ferramentas exploratórias, úteis sim, mas têm limites e incertezas que não dá para ignorar. Agora, como é que essa percepção de certeza, que muitas vezes é passada para o público, apesar dessas incertezas todas, acaba se consolidando numa narrativa de emergência ou crise, e como isso influencia decisões importantes, tanto públicas quanto empresariais? Esse é um ponto crucial que as fontes levantam. A importância da gente saber distinguir problemas ambientais diferentes. Pensa bem. Questões como poluição do ar por material particulado nas cidades, contaminação de rios por esgoto ou produtos químicos, gestão inadequada de lixo, desmatamento ilegal, perda de habitats, perda de biodiversidade. Esses são problemas ambientais concretos, muitas vezes locais ou regionais, que exigem ações diretas urgentes. Já as mudanças climáticas globais, elas envolvem médias planetárias, séries de tempo muito longas, décadas, séculos, e a interação daquelas variáveis supercomplexas que a gente discutiu lá no começo. O que as fontes argumentam é que, na comunicação pública, frequentemente essas questões tão distintas acabam sendo misturadas ou agrupadas sob um mesmo guarda-chuva alarmista. Isso pode gerar uma sensação de urgência generalizada e, o que é paradoxal, pode até desviar o foco e os recursos de problemas ambientais mais imediatos, mais tangíveis e que talvez tivessem soluções mais claras. Interessante essa distinção. Uma das fontes que a gente usou, o vídeo, também traz uma perspectiva histórica, lembrando que essa não seria a primeira vez que previsões alarmantes sobre o futuro do planeta foram feitas. Sim, essa contextualização histórica é muito valiosa.
O material em vídeo recorda outras narrativas de crises que dominaram o debate público em suas épocas, né? Geraram um alarme enorme, mas que, com o tempo, não se concretizaram da forma ou na intensidade que se previa. Nos anos 70, por exemplo, houve um pânico considerável sobre um iminente resfriamento global, uma nova era glacial que seria causada pela poluição atmosférica, os aerossóis, bloqueando a luz do Sol. Antes disso, nos anos 60, teve a chamada bomba populacional, que previa fome generalizada, colapso social por causa do crescimento demográfico descontrolado. Houve também previsões recorrentes sobre esgotamento iminente das reservas de petróleo. E mais recentemente, nos anos 80 e 90, o buraco na camada de ozônio, que era um problema real, sim, e foi enfrentado com medidas internacionais como o banimento dos CFCs. Mas ele foi frequentemente associado na mídia a cenários apocalípticos de epidemias de câncer de pele, colapso de ecossistemas, que, felizmente, não se materializaram naquela escala que era anunciada. Trazer esses exemplos não serve para invalidar a preocupação legítima com o ambiente hoje, de forma alguma, mas serve como um lembrete importante de que previsões catastróficas, especialmente aquelas baseadas em modelos complexos e projeções de longo prazo, devem sempre ser recebidas com uma dose saudável de ceticismo metódico. Esse ceticismo, aliás, é a própria mola propulsora do método científico, né? E sobre a narrativa específica de emergência climática que predomina hoje, qual é a visão crítica que as fontes apresentam? As fontes críticas questionam a adequação e a base científica estrita para usar termos tão fortes como emergência ou crise climática. Apontam, por exemplo, que a variação que foi observada na temperatura média global, algo na ordem de 1 a 1,5 graus Celsius, isso ao longo de mais de um século, e com flutuações menores, décimos de grau década a década, essa variação, embora seja mensurável, talvez não justifique por si só um nível tão elevado de alarme e a exigência de transformações sociais e econômicas tão radicais e imediatas como as que são frequentemente propostas. Elas mencionam também que vozes dissonantes dentro da própria comunidade científica, incluindo cientistas de renome, até laureados com prêmio Nobel. As fontes citam genericamente nomes como Ivar Giæver e, mais recentemente, John Clauser, têm expressado publicamente um forte ceticismo. Um ceticismo em relação ao que eles percebem como uma politização excessiva da ciência climática. Esses e outros críticos levantam preocupações sobre a transparência e a qualidade dos dados usados, relembrando episódios controversos como o Climate Gate. Lembra? Aquele caso onde e-mails vazados de cientistas sugeriram tentativas de ocultar dados inconvenientes ou de impedir a publicação de artigos críticos. E há também a preocupação com a supressão ou a marginalização de pesquisadores que ousam questionar aspectos do chamado consenso, o que é muito prejudicial para o avanço da ciência, que, por natureza, progride através do debate aberto, da contestação de hipóteses, da replicação independente de resultados e não pela imposição de uma única visão. O material em vídeo vai até além. Levanta questionamentos sobre a coerência entre o discurso alarmista e as ações práticas de algumas figuras públicas e organizações proeminentes na defesa dessa narrativa. Cita exemplos como a compra de propriedades multimilionárias em áreas costeiras vulneráveis por personalidades que alertam sobre a iminente subida catastrófica do nível do mar, ou o uso intensivo de jatos particulares e iates de luxo com pegadas de carbono enormes por ativistas e celebridades que pregam a redução drástica das emissões para o cidadão comum. A fonte usa um termo provocativo, crocodilagem climática, para descrever essa aparente dissonância, sugerindo que talvez nem todos os arautos da catástrofe acreditem tão piamente no perigo iminente que anunciam. Aponta ainda para a complexa teia de interesses financeiros e políticos que podem permear essa agenda, mencionando o bilionário mercado de créditos de carbono, os vultosos subsídios governamentais direcionados a tecnologias de energia ditas limpas, que também têm seus próprios impactos ambientais e custos econômicos, e o papel influente de grandes ONGs internacionais com agendas próprias. Nossa! E toda essa narrativa carregada de urgência e, às vezes, até de medo, isso tem consequências reais para as pessoas, não tem? Principalmente para os mais jovens. Infelizmente, sim.
O vídeo menciona estudos importantes como um que foi publicado na prestigiosa revista médica The Lancet, que revelam níveis, alarmantemente altos de ansiedade climática entre jovens em diversos países. Muitos relatam que a preocupação constante com as mudanças climáticas impacta negativamente o bem-estar psicológico deles, o sono, as perspectivas de futuro, até decisões sobre ter filhos. Isso levanta questionamentos éticos muito sérios sobre a responsabilidade na comunicação tanto científica quanto midiática e o impacto psicológico de uma retórica que talvez seja excessivamente alarmista ou catastrófica, especialmente quando ela é baseada em projeções com um grau tão alto de incerteza. E trazendo isso para uma perspectiva de gestão, como abordado no documento de análise crítica, ao conectar com princípios da norma ISO 9001 de gestão da qualidade. A implicação é clara. Decisões importantes, sejam elas em políticas públicas ou na estratégia de uma empresa, especialmente aquelas que envolvem custos elevados, mudanças profundas em processos, restrições à liberdade individual ou alterações significativas no modo de vida da sociedade, essas decisões devem ser fundamentadas em evidências robustas, comprovadas e com o menor grau de incerteza que for razoavelmente possível. Invocar o chamado princípio da precaução para justificar ações drásticas e imediatas, justamente quando a própria ciência ainda apresenta tantas incertezas significativas, falta de consenso sobre pontos-chave, como a sensibilidade climática exata, e depende de modelos com limitações reconhecidas. Isso é visto pelas fontes como uma abordagem mais política ou ideológica do que propriamente técnica ou cientificamente prudente. Argumenta-se que é perfeitamente possível e até desejável implementar políticas ambientais responsáveis e eficazes, políticas focadas em reduzir a poluição real, do ar, da água, do solo, conservar recursos naturais, proteger a biodiversidade, promover a eficiência energética, tudo isso sem necessariamente ter que declarar uma crise climática indiscutível, baseada em modelos cujas limitações e divergências com a realidade são conhecidas. Realmente, é uma perspectiva que força a gente a reavaliar muitas certezas que pareciam tão sólidas. Sintetizando essa análise toda, que foi bem densa, o que fica de mais importante para quem nos ouve refletir? Bom, chegamos ao final dessa nossa análise e fica bem claro, né? A questão do clima é imensamente mais complexa, cheia de facetas e carregada de incertezas do que geralmente aparece nas manchetes ou naquele discurso público mais simplificado. E talvez o ponto mais crucial mesmo para a gente reforçar seja este: exigir evidências de alta qualidade, questionar as premissas por trás dos modelos, apontar incertezas e inconsistências nos dados, analisar criticamente as narrativas, as projeções. Isso tudo não significa negar a ciência. Muito pelo contrário. Essa postura crítica, questionadora, é a própria essência do método científico em ação. O ceticismo metódico, a dúvida organizada, a revisão por pares, que inclui críticas, claro, a transparência, o debate aberto. Esses são os verdadeiros motores que impulsionam o progresso do conhecimento científico, em qualquer área. Se a gente pudesse condensar os principais aprendizados dessa nossa conversa em 3 pontos-chave, quais seriam? Acho que a gente poderia destacar estes 3. Primeiro, a extrema complexidade do sistema. O clima da Terra não é um botão que a gente controla girando o nível de CO2. É um sistema incrivelmente complexo, um emaranhado de interações entre Sol, oceanos, atmosfera, gelo, terra, vida, operando em múltiplas escalas de tempo e espaço. Muitos desses processos e suas interconexões ainda não são completamente compreendidos pela ciência. Segundo, os limites intrínsecos dos modelos. Os modelos computacionais são ferramentas valiosas, sim, para testar hipóteses, explorar cenários futuros possíveis, mas eles não são oráculos nem representações perfeitas da realidade. Eles têm limitações significativas, incorporam simplificações necessárias da complexidade real e dependem crucialmente de premissas iniciais que são, elas mesmas, objeto de debate e incerteza científica. Os resultados deles devem ser interpretados com cautela, como projeções condicionais e não como previsões factuais do futuro. E terceiro, a virtude da prudência científica e decisória.
Diante da complexidade inerente ao sistema climático e das incertezas científicas reconhecidas e talvez até subestimadas, a prudência é uma virtude essencial. Isso significa promover o debate aberto, transparente, analisar criticamente todas as evidências disponíveis, incluindo aquelas que contradizem a visão dominante, e tomar decisões importantes, sejam políticas, econômicas ou pessoais, com base numa avaliação realista do que a gente realmente sabe, do que a gente não sabe e do grau de confiança que podemos depositar nas projeções futuras. Excelente síntese. E fica então o convite à reflexão, né? Para quem nos ouve. Ao encontrar informações sobre o clima, é sempre valioso buscar diferentes perspectivas, investigar a origem das informações, comparar as hipóteses apresentadas com os dados observados e, talvez o mais importante, cultivar o hábito de perguntar: qual o nível de incerteza envolvido nesta afirmação ou nesta projeção? O que realmente se sabe com base em observações concretas e o que ainda pertence ao campo das hipóteses, das simulações ou dos cenários futuros possíveis. Gostaríamos apenas de lembrar que este conteúdo tem um propósito estritamente educativo, tá? Focado na análise do método científico, das narrativas construídas e das incertezas relacionadas ao tema climático, com base nas fontes que a gente consultou para esta discussão. As fontes foram mencionadas apenas de forma genérica ao longo da nossa conversa.